Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui no canal. Eu me chamo Vitória. Estou iniciando esse novo projeto de resoluções, não só do seriado de 2026, o vestibular para o processo de ingresso na Universidade de Pernambuco, como também estou iniciando essa nova saga de vídeos aí de playlists para poder ajudar os mais variados estudantes a encontrarem materiais de boa qualidade, não só para o seriado, como por exemplo para outros vestibulares mais restritos, tendo em vista que é muito difícil encontrar as resoluções comentadas em vídeo dessas provas, tudo bem? Então, desde já, seria interessante que você se inscrevesse no canal, porque vai ter conteúdo todos os dias aqui sendo disponibilizados para vocês em geral, estudantes, nos vestibulandos, né? Então, materiais gratuitos, vou disponibilizar PDFs, né, posteriormente, para continuar a saga de resoluções também do vestibular da UEC, da UNEB, algumas listas isoladas das paulistas e também resoluções de didáticos mais aprofundados aí para ajudar a galerinha. Então vamos lá. Essa questão, e eu peço que por gentileza se esse vídeo te ajudar de alguma forma a você entender de fato o mecanismo de resolução da questão, tudo certinho, deixa seu gostei aqui embaixo. Isso serve como um bom parâmetro e para saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, né? E também se tiver alguma dúvida, algum comentário, algum feedback, tem uma aba de comentários aqui para vocês. Fiquem e estão-se à vontade. Essa questão, ela é uma questão de física. Vai trabalhar ali um pouquinho com termologia, então alguns conceitos também de química que vai ser importante, então a gente ter essa interdisciplinaridade aqui, certo? Então vamos entender o que ela tá me dizendo. Roberto e Antônia estavam numa trilha a céu aberto e resolveram preparar um chá usando algumas ervas que encontraram na região. Para isso, eles usaram uma caneca de cobre. Então, eles usaram essa caneca de cobre contendo 500 gramas de água. Então, tinha uma caneca lá, certo? Vamos tentar entender aqui. E essa determinada caneca tinha, portanto, 500 gramas de água. Então, aqui a gente tem 500 gramas de água. Certo? E ela foi aquecida a partir do calor liberado na queima de gás butano pressurizado que eles tinham em um frasco guardado na mochila. Então, ela começou a ser aquecida, né? Essa caneca, a partir, portanto, do calor liberado na queima, portanto, do butano. E aí ele diz o seguinte: inicialmente a temperatura era de 25 graus Celsius. Então, inicialmente, essa temperatura era de 25 graus Celsius. E aí a gente teve uma etapa de equilíbrio químico, de um equilíbrio térmico, perdão. E esse equilíbrio térmico alcançou, portanto, a margem de 100 graus Celsius. O que é que isso está querendo me dizer? Eu tinha uma temperatura, portanto, que é uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. E a gente bateu uma temperatura final de 100 graus Celsius. O que é que representa esses 100 graus Celsius? O equilíbrio térmico final. Então, é ali a margem então, que se estabilizou, que se tornou constante a minha temperatura. Então, essa aqui é a minha temperatura final, não é isso? A caneca de cobre contém 200 gramas desse metal. Então, 200 gramas de cobre. Então, vamos lá, gente. O frasco, sabendo que o frasco inicialmente continha 85 gramas de butano, né, e admitindo que não há perda de calor para a vizinhança, ou seja, para o universo, não há perda de calor para o sistema, é um sistema isolado, não, é um sistema perfeito, no qual a gente vai ter apenas o sistema isolado para com relação à caneca e ao meio que envolve essa caneca, mas não para a vizinhança. Assinale a alternativa que apresenta aproximadamente a quantidade de gás butano restante no frasco. Então, olha só que interessante, o mecanismo da questão me pede a quantidade de gás butano restante que ficou ali no frasco. Como assim? Eu vou usar esse gás butano para poder aquecer o meu chá, né? Só que a gente vai ter uma quantidade, né, excedente de gás butano que vai restar ali no frasco que não vai ser utilizado. Então, vocês concordam comigo que vai ser basicamente o que vai sobrar
Então, eu vou ter que descobrir, portanto, quanto de calor que eu vou precisar para esquentar a água, né? E esse calor que vai esquentar a água que vai estar aqui dentro, olha só que interessante, ele não só vai esquentar a água, como também vai esquentar, né, o recipiente de cobre. Então, o calor que vai ser produzido através aqui da queima, né, do calor liberado na queima do butano, então a gente vai ter aqui a queima do butano, vai gerar um calor, esse calor, portanto, vai ser usado para aquecer a água. Mas não só esse calor vai para a água, como também vai ir, portanto, para o recipiente aqui de cobre. Por isso que ele me dá essas informações. Afinal, o calor não vai passar para a água por Bluetooth, né? Vai ter um meio ali no qual esse calor ele vai inicialmente para a caneca de cobre, vai esquentar essa caneca de cobre, portanto, vai esquentar a água que vai estar ali dentro. Então, o que é que a gente vai ter? Eu posso, portanto, afirmar o seguinte, que a gente vai queimar o gás, eu vou até deixar assim, só recapitulando a questão, tá? A gente vai queimar o gás, esse gás vai virar vapor, esse vapor que vai virar, que esse calor, o gás aqui vai virar calor, esse calor vai para a água e vai também para a caneca de cobre. Então, não tem magia. O calor não vai sumir, tá, gente? Ele só vai trocar de lugar. Então, é isso. Então, o que é esse calor, afinal? Vai ser uma energia que a gente vai ser usada para esquentar as coisas. E o que é que vai estar sendo esquentado, né? O que é que vai estar sendo esquentado? Vai ser a água e a caneca de cobre, tá? Então, aqui a gente tem, portanto, essas ideias. Para esquentar a água, a gente vai ter, portanto, uma energia necessária para que a gente vai gastar para esquentar essa água, né? Vamos, então, pegar os dados da água. A gente tem 500 gramas de água, tá? A gente esquentou a água. Ele me diz, né, que a gente esquentou a água com temperatura inicial de 25 graus Celsius e equilíbrio térmico foi de 100 graus Celsius. Então, esquentamos de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius. Já a caneca de cobre, que ele me dá uma outra determinada situação, a caneca de cobre, a gente vai ter 200 gramas da caneca de cobre, porque é a massa que ele estabeleceu, portanto, da caneca de cobre. Cadê a informação? Aqui, ó, caneca de cobre contém 200 gramas desse metal. Então, a massa, portanto, da caneca de cobre, eu sei que vai ser, portanto, 200 gramas. Então, vou anotar aqui, ó, 200 gramas. E também esquentou de 25 até 100 graus Celsius, né? A gente aqui pode, então, entender, interpretar que esquentou de 25 até 100 graus Celsius. Então, o que que acontece? As duas vão meio que comer calor, né? No sentido aí, menos culto da física. Então, as duas vão comer esse calor, que vai estar ali sendo gerado pela queima do butano, tudo bem? Então, o que que a gente tem que entender? A gente tem que entender, portanto, quanto elas vão esquentar, né? Se eu tenho uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e cessa até 100, eu sei que elas vão, portanto, ter uma diferença de 75 graus Celsius. Esse 75 graus Celsius é justamente que a diferença, então, é justamente que vai valer tanto quanto para a água e tanto quanto para a caneca, tendo em vista que tem a mesma temperatura inicial e final, vai ser justamente, portanto, o quanto que elas vão esquentar de temperatura. Vai ser 75 graus Celsius. Agora, a gente tem uma ideia muito importante a ser construída nessa questão, porque cada material ele precisa de uma quantidade diferente de calor para esquentar. Como assim? Gente, se você pegar, e eu gosto desse exemplo muito clássico, pega uma panela com água e coloca ali no fogo, né? Ali no fogo. Aí você vai pegar outra panela sem água e vai colocar ali também no fogo. O que que vai acontecer? A panela sem água vai esquentar muito mais rápido do que a panela com água. Por que isso acontece? Porque cada material, tudo bem que, levando em consideração que as panelas são de um mesmo material, embora uma tenha água e a outra não tem.
né? Então, a água por si só o fato de eu acrescentar uma água na panela, a gente já vai ter uma variabilidade, portanto, da temperatura geral do meu sistema. Eu vou ter a água demorando mais, e isso tem muito a ver com bioquímica também, em biologia, né? Por quê? Porque a água, ele é um grande regulador térmico, tá? E outra característica importante da água é que ela tem um alto ponto de fusão e ebulição, tá? Então isso favorece com que ela demore mais para esquentar. E o calor específico dela também favorece isso, né? O calor específico da água favorece, portanto, que ela também demore para esquentar, assim como também demore para esfriar também. Tudo que demora para esquentar, demora para esfriar. E tudo que esquenta rápido demais, esfria rápido demais também. Então, é isso. Cada material, então, precisa de uma quantidade diferente de calor para esquentar. Isso vai depender, portanto, do que a gente precisa entender do calor específico de cada material, tá? Então, a água é como se ela fosse mais gulosa. Ela precisa de mais calor para esquentar, como eu disse agora no exemplo. Já o metal, só o metal, nu e cru, ele é menos guloso, então ele precisa de menos energia para esquentar. Então, a questão, ele já tá te dando isso prontíssimo para você aplicar. Como assim? Como que ele tá me dando isso? Aqui, gente, ó, nas informações dos dados, ele me disse que o calor específico do cobre é 0,4 e o calor específico da água é 4,2. Isso aqui é o calor específico. O quanto de temperatura eu preciso levar para poder aumentar até em 1 grau Celsius a temperatura por grama. Então, não precisa você calcular isso, porque a questão já te deu. Então, o que a gente pode fazer? Quanto de calor a água gastou? A água vai gastar, portanto, dependendo do seu calor específico, tá? E aí a gente já vai ter, então, um resultado conforme o valor da água. Então, vamos lá. A água está passando, aí a gente tem que lembrar das fórmulas de termologia. Ah, que macete, que mole. Gente, o famoso que macete, a diferença com relação ao que mole, é se a gente vai ter uma mudança uma mudança de fase ou não. Se estiver só variando a temperatura, a gente usa o que macete. Se tiver uma mudança no estágio da fase ali, se passou de líquido para sólida, né? De sólida para gasoso, enfim, quando a gente tem essa mudança dos estágios, né, das fases em que a gente vai estar envolvido no nosso sistema, a gente usa o que mole. Então, nesse caso, não vai ter uma mudança. Então, eu posso usar a fórmula do calor absorvido pela água como que macete, que é igual a massa multiplicado pelo calor específico da água e multiplicado, portanto, pelo ΔT, que é a variação de temperatura. Variação a 75 graus Celsius, né? Não precisa estar em Kelvin aqui, tá? O calor específico da água, ele me dá 4,2, tá? E para finalizar, a massa que tem que estar em gramas, e ele me dá também em gramas. Só isso. Então, o que a gente faz aqui? Só multiplica o calor específico da água. Eu vou ter, portanto, 157.500 joules. Então, aqui é a quantidade de energia que eu vou precisar para esquentar essa água. Agora, o calor absorvido pela caneca a gente também vai ter. Qual vai ser o calor absorvido pela caneca? Também a mesma ideia. É o famoso quimacete. Poxa, a gente vai ter um estágio, uma mudança no estágio de fase da caneca de cobre. Ela vai se desmanchar, ela vai virar líquido. Não, gente, ela só vai esquentar. Então, a gente usa, portanto, o quimacete. Então, como é que vai ser? Então, o calor necessário para poder esquentar essa caneca de cobre vai ser, portanto, a massa, 200 gramas de massa, né? Que multiplica o calor específico do cobre, que ele me disse que era 0,4, não é isso? E multiplica pela variação de temperatura, que vai ser a mesma. O calor específico, portanto, aqui vai ser, bem menor, 6.000 kJ. E aqui fica muito perceptível quando a gente calcula, né? Então, aqui a gente tem um calor que vai ser necessário para esquentar a caneca de cobre, e aqui a gente tem um calor necessário para esquentar a água. Perceba que o calor necessário para esquentar a água é muito maior do que o calor necessário para esquentar a caneca de cobre. Então, quem vai esquentar primeiro é a caneca de cobre, porque precisa de menos energia. Logo, o calor específico também é menor. Então, dito isso,
eu posso identificar que o calor total absorvido, tá? Vou colocar aqui depois, ó. E passar para cá. Então, ó, o calor total vai ser absorvido pelo meu sistema, vai ser 157.500 joules, mais 6.000 joules. E isso aqui vai resultar, portanto, em 163.500 joules. O que é isso, Vivi? É o calor que todo o meu sistema vai precisar para esquentar a água. E como é que você vai fazer isso se transformar, então, na quantidade de gás butano necessária? Simples, gente. Vamos relacionar agora com o butano? Ele me disse que o calor de combustão do butano é 50 kJ por grama. Onde que ele me diz isso? Aqui, ó, gente, a informação nos dados. É o calor de combustão do butano. Então, o que que esse valor me indica? É justamente o ΔH, né? Então, é a variação de entalpia necessária. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Que, de novo, aqui, ó, tá em quilojoules por grama. Dava para poder sacar que era a variação de entalpia sem ele ter falado isso. E também dava para sacar porque ele coloca um sinal de negativo aqui. Esse sinal de negativo, ele explica que a gente tem uma reação que está acontecendo liberando energia, tá? Então, como ele libera energia, a gente sabe que em química a gente vê isso aqui, ó. A reação mais o meio é igual ao universo. Poxa, gente, se eu tenho, portanto, a combustão do butano liberando energia para o meu sistema, então, se ele está liberando energia para o meu sistema, o meu meio é a caneca mais a água. E a reação vai ser, portanto, a queima do butano. Se é a queima do butano, e eu sei que o butano vai estar liberando energia, se ele libera energia, a água vai ter que aquecer, vai ter que pegar essa energia. E quem que vai pegar a energia? Quem está precisando de energia, que é o meio, que é a caneca mais água. Isso, então, é só para vocês verem que isso faz total sentido, né? No que se diz respeito a essas variáveis que são importantes. Então, ó, vou deixar até aqui do ladinho, porque é importante. Então, vamos lá. Então, eu já sei que o meu sistema que vai ser aquecido vai ser, portanto, o meu meio, que vai ser a caneca e a água. Então, dito e feito, eu sei que o calor de combustão do butano que ele me oferece é 50. Coloca aqui. Calor de combustão do butano é simplesmente 50 quilojoules por grama. Então, significa que a cada grama eu tenho aí, portanto, 50 quilojoules, certo? Agora a gente vai converter para joules. Por quê? Porque aqui está em joules, gente. Unidades de medidas sempre semelhantes, tá? Então, aqui a gente vai converter para joules, tá? Poderia, Vitória, converter, portanto, o valor do calor liberado total de 163.500 joules para quilojoules? Cara, poderia. Mas vamos deixar aqui, portanto, mais fácil, né? Os 50 quilojoules para joules. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico apenas por 1.000, não é isso? Então, ó, quilo é 10 a terceira. Então, ó, fica aqui 50.000 joules. Então, 50.000 joules vai ser o tanto de energia que vai ser liberada no meu sistema, tá? Então, eu sei que a cada 1 grama, e isso é a própria informação do enunciado, a cada 1 grama eu libero, portanto, 50.000 joules. Eu sei que 1 grama de butano, então, libera 50.000 joules. Só que, olha que interessante. A massa de butano. Cadê? A massa de butano, portanto, vem no sentido de se eu preciso de uma grama, na verdade, queimando 1 grama de butano libera 50.000 joules de energia,
Eu preciso de 163 joules, então, ó, 163 mil joules. Vou precisar de quanto de massa? Então, ó, X, no final isso aqui vai passar dividindo, fica 163 mil dividido por 500. Ou, 500 não, 50 mil. Então, corta. 163 dividido por 50 dá X igual a 3,27 gramas. Então, isso aqui, gente, corresponde, portanto, ao valor que eu vou ter que de ser necessário, na verdade, então, para a realização da queima para esquentar não só, para fazer o chá, né? Então, esquentar não só a caneca, como também esquentar a água. É isso aqui de butano que eu vou precisar. Só que ele não me pergunta quanto de butano que eu vou precisar. Ele pergunta quanto que resta no frasco. Então, poxa, gente, se o frasco tinha 85 gramas, porque ele me informa aqui, aí agora é mamão com açúcar, né? E eu usei 3,27 gramas para poder fazer o meu chá, então significa que sobrou 81,7 gramas. Não é isso? É isso. Tem gabarito para essa resposta? Espero que tenha, né? Tem, letra E. Então fica aqui, ó, letra E. Então, questão muito bacana de física, deu para relembrar algumas coisas importantes a respeito. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Feliz Natal, um próspero ano novo para quem estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 24. Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau e até a próxima.